Mas eu tô me mandando. Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos dando início à nossa reunião pública das terças-feiras. Agradecemos a presença de todos aqui na sala, no salão do centro, e também aos amigos que estão assistindo pelo Zoom, pelo YouTube, e os que estarão assistindo depois. Vamos, então, ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. É a lição 117, Terra Proveitosa. São palavras de Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Nos diz assim o apóstolo: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Nos diz Emmanuel: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo, ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Oremos, queridos amigos. Senhor Jesus, nosso jardineiro divino, agradecemos, Senhor, pela linda mensagem de Emmanuel, com as palavras de Paulo, o apóstolo dos gentios, que nos fazem refletir através de tantas dádivas que recebemos continuamente dos céus. Agradecemos, Senhor, por termos a doutrina espírita como nosso grande roteiro, como a nossa grande
mensagem que conduz as nossas vidas, as nossas existências pelos caminhos do bem e da paz. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as nossas próprias dificuldades e pedimos que abençoes a nossa reunião desta noite. Pedimos por todos nós, Senhor, mas em especial pela nossa companheira Thelma Cerqueira, que com tanto carinho aqui está para apresentar o tema de nossa reflexão da noite. Obrigada, Jesus, que o vosso coração permaneça junto a nós, que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez, nós temos aqui com muita alegria nossa companheira Thelma Cerqueira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que vai falar a respeito de um capítulo do livro Vinha de Luz, intitulado Crises. É um tema, por demais, desafiador, no momento que nós estamos vivendo com inúmeras crises. Vamos, então, ouvir a nossa querida Thelma com todo carinho e atenção. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos vocês que nos acolhem sempre nesta casa querida, ao qual nós sentimos imensa alegria cada vez que retornamos, porque tem um laço de amizade, né? Um laço de longos anos, e eu até vinha pensando pelo caminho, faz parte da minha caminhada, né? Essa casa é muito querida para nós. Então, hoje, conforme a Ângela nos falou, é um tema desafiador, porque a gente vai ver ao longo da nossa conversa que tem muito a ver, né, com os nossos dias atuais. É um tema assim, muito convidativo, né, a nós estarmos olhando com outro olhar, né, tendo assim, um olhar especial, principalmente para essas palavras de Emmanuel nessa lição tão bela que tem o nome de Crises, que é o capítulo 58 do Vinha de Luz. E eu coloquei aqui para a gente, antes de estarmos entrando necessariamente na nossa reflexão, as palavras de Emmanuel, né? Ele começa a reflexão trazendo um versículo de João, que está lá no capítulo 12, 27, aonde é uma fala de Jesus que foi registrada por João. Então, é quando Jesus está naquele momento na cruz, momento da crucificação, que ele diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora, né? Então, é uma rogativa de Jesus, naquele momento crítico, né, doloroso, e, ao mesmo tempo que ele faz essa rogativa, ele reconhece que ele está ali para isso, né? Aquela era a missão dele. Ele sabia, desde quando ele se prepara durante todos aqueles, como Emmanuel nos fala, né, quase 1000 anos de preparação para estar entre nós, ele sabia desse desfecho. Então, ele, ao mesmo tempo que ele roga ao Pai esse suporte, ele reconhece. Emmanuel vai falar disso no meio da lição. Mas isso nos traz assim um sentimento de que nós também podemos rogar, né? Na hora das nossas crises, esse socorro, esse suporte, né? Ao mesmo tempo que a gente reconhece que a tarefa é nossa, não tem como modificar os trâmites, né, da nossa encarnação. Então, Emmanuel vai começar a mensagem dizendo que essa lição de Jesus, essa lição da cruz, que ele chama assim, neste passo do Evangelho é das mais expressivas.
Então, ele, naquele momento ali, daquela reflexão, digamos assim, daquela oração, né, ao Pai, ele passa pela sua mente tudo aquilo que ele tinha vivenciado ali nos últimos momentos, no seu trajeto, no seu percurso ao longo daquele período que ele esteve entre nós. Então, Emmanuel enumera ali algumas situações, por exemplo, o abandono dos entes amados, né? Jesus está só. No meio, ali naquele momento, só as mulheres ficaram ali, os discípulos todos se dissiparam, né? Aqueles que ele amava, só estava ali a mãe, né? As mulheres que estavam mais junto dele, mas os outros, os discípulos, todos se dissiparam. Aí ele fala da ingratidão dos beneficiários da véspera. Poucos momentos atrás, ele curou, ele beneficiou tantos ali, né? E naquele momento ele sentia essa ingratidão. Ele fala da ironia da multidão, ele fala do apodo na via pública. A gente sabe que ali a multidão preferiu quem? Barrabás, né? Então era um momento assim muito crítico, o suplício e a cruz, o momento daquele suplício, que ele recorda, né, a sua tarefa e reconhece que ali era o momento crucial, o momento que ele reconhece, né, que veio para isto. Mas ele sabia que ali se encontrava, ele estava ali para isso, consoante os desígnios eternos. Então, é uma reflexão que Emmanuel nos leva, e aí ele vai falar, né? Jesus pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel, né? A gente vê ali a humildade de Jesus naquele momento. Um mestre, né? Um homem que a gente sabe com toda aquela sabedoria, aquela condição de cura, de trabalhos ali maravilhosos. Naquele momento ele se reconhece, né? Como filho, diante daquela missão que ele tinha, né? Abraçado. Examina a gravidade do momento, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Isso tudo são atitudes que nós podemos ter nos momentos de nossas crises, né? E aí Emmanuel nos leva a refletir, né? Todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala evolutiva das experiências necessárias. Então, a gente sabe que toda a criação passa por essas etapas, essas crises, essas mudanças, né? A própria lição agora de Emmanuel fala sobre isso, né? Da Terra, a Terra que precisa ser preparada para ser utilizada, né? Para que ela possa reverter em frutos, reverter em coisas que vão ser benéficas para nós mesmos, né? Então, ele também cita em vários momentos essa situação das etapas evolutivas. Então, ele fala: todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. Então, a gente fica pensando assim, a nossa evolução ela é infinita, mas quando a gente se depara assim com aquelas escalas evolutivas, né, que os estudiosos trazem para nós vermos concretamente como é essa, que se assemelha a uma escada, né, porque tudo subindo. Então, é esse patamar ali que a gente, em cada patamar, que é uma existência, mas não só uma existência, é o período que o espírito fica naquela faixa evolutiva, né? Então, dentro dessa faixa, quantas crises, não só nós, mas todos os seres da criação. Todos os seres, a gente vai vendo aqui, ó, Emmanuel vai falar sobre isso, e ele fala que é a crise que decide o futuro. Isso é muito importante. Sem crise, não há mudança. Sem crise, não há renovação, né?
Então, aí ele coloca uma porção de situações. Ele fala também da terra, como ele falou agora, que aguarda a charrua. A charrua é aquele instrumento, né, que prepara, que vai sulcar a terra, vai trazer todos os... preparar para que ela possa receber a semente, para que ela possa se tornar fértil, se tornar possível ali germinar, né? Então, a charrua serve para isso. Então, a terra aguarda, né, esse instrumento de sofrimento, né? Se a gente for olhar assim. O minério será remetido ao cadinho. Então, o ferro, né, ele precisa de altíssimas temperaturas e todos os tipos de minérios, né, que a gente sabe que cada um tem uma circunstância que ele vai enfrentar ali para chegar àquele ponto que é necessário para ser utilizado. A árvore sofrerá a poda, né? Não é possível deixar uma árvore sem podar os seus galhos, até para ela frutificar, né? Quando a gente poda uma árvore que deu frutos, que ela está assim meia desarmonizada, a gente poda, na próxima estação, o que acontece? Ela dá mais frutos, né? O verme será submetido à luz solar, porque ele precisa de desenvolver a resistência, ele não vai ficar só naquele estágio ali, ele vai passar por outros estágios evolutivos, né? A ave defrontará com a tormenta. Como é sofrido, né? As tempestades para uma ave, né? As tormentas que ela enfrenta nas intempéries para sobreviver. A gente vê aí as notícias do Pantanal, né? Quantos animais sofrem ali, aquelas intempéries do calor, do fogo que aparece ali, que traz todo aquele sofrimento. A ovelha esperará a tosquia, né, para favorecer a própria saúde dela, né, para que possa renovar todo aquele pelo, né? O homem será conduzido à luta. Isso aqui também é importante. Então, o homem não é diferente. O homem faz parte da criação. E se nós ficássemos na nossa zona de conforto, nós ficaríamos até adoecidos, né? Porque os nossos membros não iriam se desenvolver, nós precisamos dessa luta física e emocional, mental, né? E o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Então, Emmanuel nos traz aqui vários exemplos. Se a gente vê lá os cristãos na época de Jesus, quanto sofrimento, né? Hoje a gente lê isso aqui, mas a gente passa mais testemunhos morais, né? Os testemunhos morais daquilo que nós temos que colocar na nossa vivência, que não é fácil, né? Que pedem de nós um certo sacrifício, uma abnegação, né? Uma dedicação, porque são os testemunhos. É a hora que nós mostramos para nós mesmos, para a nossa consciência, o que nós aprendemos, né? Com tantas palestras, com tantos estudos, com tantos anos de doutrina, né? E a hora que vem, e a nossa tendência é querer logo se livrar daquele desconforto, sairmos daquela situação, que às vezes é mesmo difícil, né? Então, nós colocamos aí a lição aqui, assim, resumida, para nós podermos entender o que nós vamos conversar sobre crises. E Emmanuel vem agora, quase no finalzinho, dizer: é por isso tudo que ele está falando aqui, que no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se vem acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. É o benefício que a crise da cruz, que ele chama, trouxe para nós. Sem crucificação, não teria ressurreição. E a ressurreição é a maior comprovação de quê? Da imortalidade da alma, não é isso? Então, Jesus, naquele momento que ele se mostra ali para Madalena, ele está mostrando para nós aí, olha, a morte não existe, né? Então, essa é a bênção
a dádiva, né, que a crise da cruz vem nos trazer, a bênção eterna, porque isso é um bem que nos chega, um conhecimento que nos chega, que já existia, mas que Jesus veio comprovar para nós, né? Então, a gente vai pensar agora, trazer para nós essa questão da crise, né? Eu acredito que todos nós aqui sabemos o que é uma crise, né? Se não sabemos, já ouvimos falar, mas é difícil, né? A gente chegar assim à metade da nossa idade, um pouquinho mais, né? Sem passar por uma crise, né? E aí a gente colocou aqui algumas delas, que não deixa de ser crise, por exemplo, o momento que a gente perde um emprego, como é ruim, né? Aquele bilhete azul que a gente recebe ali é muito desagradável, né? A gente chega no trabalho com essa notícia, ou então estar de aviso prévio, sabendo que aquele ali, a gente gostava daquele emprego, que ali era um local que a gente gostava de trabalhar, que a gente não contava com aquilo, né? Então, é uma crise. O término de um relacionamento, isso todo mundo passa, né? Todo mundo já passou, né? O término de um casamento, de um relacionamento qualquer, né? É uma crise. A mudança da cidade que a gente mora para uma outra cidade, a mudança do país. Já pensaram? Como é que é difícil? Aprender um idioma, partir do nada. Partir do nada. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. E mesmo essa tentativa que a gente faz, né, esse esforço que a gente faz de nos adaptarmos, de nos adaptarmos a essa nova realidade que se apresenta. Então, tudo isso é uma crise. E são essas situações que nós temos assim frequentemente na nossa vida, né? E a gente às vezes costuma dizer assim que a gente chama crise às vezes de problemas, né? Os problemas que acaba um, começa outro, né? Às vezes nem acaba um, já começa o outro. Então são essas situações assim muito frequentes na nossa vida. E essas situações, elas podem causar assim duas coisas muito, né? Logo que se apresenta a crise, ela nos apresenta uma paralisação. A gente tem essa ideia, né? Como é que eu vou fazer agora? Então, nosso primeiro movimento é de ficarmos sem saber o que vamos fazer, como vamos resolver aquela situação. E outro momento, ela vem fazer com que nós, depois de um certo olhar ali para aquela crise, para aquela situação, a gente criar condições de enfrentar aquela crise, né? Nós não podemos ficar parados, chorando, né? Reclamando, temos que fazer alguma coisa. É a situação mais saudável, né? E Jesus nos avisou sobre isso, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Que ele fala: no mundo tereis aflições. Mas eu gosto mais desse outro pedacinho, que ele fala: mas eu venci o mundo. Então, tem de bom ânimo, né? E é o que nós precisamos, de ter bom ânimo, de ter coragem. E aí, durante a nossa vida, nós temos inúmeros períodos críticos que a gente vai se deparar, que a gente também pode chamar de crise, né? E que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano, né? Como vai ajudar na nossa vida mental, vai ajudar na nossa vida, enfim, na nossa caminhada. Então, a todos esses tipos de situações nós chamamos de crise. A palavra crise, ela vem do grego crisis, com K, né? E olha o que significa: decisão. Interessante, né? Então, a crise, ela é justamente para nós tomarmos decisões, para nós termos mudanças, né? Que geralmente ela vai nos favorecer essas mudanças, porque se tem uma crise, nós temos que mudar a nossa estratégia, nós temos que mudar o nosso jeito de viver, algo vai acontecer.
Então, a crise ela pode trazer uma situação de perigo, né, de desconforto, de preocupação, mas também nós colocamos aqui sinalizado, por quê? De oportunidade, né? Ela pode trazer para nós uma situação de condições de nós estarmos ali vislumbrando mudanças que podem ser muito boas, né? Que podem trazer muito bons resultados. Que naquele momento que a gente se depara, às vezes, a gente perde o emprego, né? E aí aparece outro tão bom, tão melhor, né? Que foi o quê? Foi uma oportunidade que a gente teve, né? Então, as crises, elas apresentam, embora dentro de uma crise nós temos essa condição de, às vezes, não desanimarmos, não vermos saída, não querermos nos movimentar, e vários autores conceituam a crise como essa paralisia mesmo da pessoa, tanto que alguns chegam à depressão, né? Diante de uma perda, a pessoa fica, às vezes, muitos meses com depressão, muitos meses onde precisa mesmo de uma ajuda para poder trazer à tona, né, novamente, a sua vontade de viver, a sua vontade de lutar, porque nós fomos criados para isso, para estarmos em movimento, né? Então, essa crise ela pode apresentar esse período de extrema dificuldade, mas não podemos nos deixar ficar paralisados, né? É como se fosse uma ameaça para nós, né? Algo vai acontecer. Às vezes, diante de uma situação difícil, a gente ainda fica assim pensando, e pode vir coisa pior, né? Então, é algo que nos deixa assim, ameaçado mesmo, né? Então, a crise ela é vista também como solução. Então, atualmente, a gente pode pensar em inúmeras crises, quando a gente não está numa delas, né? A gente pode pensar em inúmeras crises que nós sabemos. Olha, as crises, atualmente isso é muito comum, né? As climáticas, a gente vê, acabamos de falar do Pantanal, lá na América, né? Em lugares onde os bichinhos estão morrendo de calor, né? As crises sociais, as crises ambientais, o desmatamento, tudo isso são crises, né? Que nos atinge diretamente, né? As crises climáticas, nós estamos aí, submetidos a elas por ações que nós também participamos, que nós não criamos, mas indiretamente também participamos, né? E a gente, às vezes, precisa de rever esses conceitos para a gente se perguntar, né? O que nós estamos fazendo para ajudar. Temos, entre outras, a gente passou aí por uma crise que o mundo inteiro vivenciou, que foi a crise do Covid. A crise do Covid trouxe muitas mudanças, que até hoje nós estamos sofrendo essas mudanças. Tem coisas que não voltaram ainda ao normal, né? A gente vê isso até nas nossas casas espíritas, não são como era antes, nem aqui, nem no Jorge Niemeyer, nem em outras tantas. Não são igual, não estão iguais, né? Modificou a nossa realidade diante desses fatos gravíssimos, não só as perdas que todos nós sentimos muito, né? Mas os próprios hábitos nossos. Interferiu de forma radical nos nossos hábitos, né? Então, essas crises, elas vêm modificar coisas para melhor e muitas coisas a gente... Por exemplo, os nossos hábitos foram modificados para melhor, porque a gente já estava esquecendo de coisas mínimas, né? Relacionada à higiene, relacionada à nossa própria conduta, né? Hoje, de vez em quando a gente vê uma ameaça, o que a gente faz? Recorre às máscaras, né? Tem mais cuidado, passamos a usar o álcool com mais assiduidade, né? Que nem era usado, né? Nem era usado. O álcool era mais, a gente usava para limpeza ou para asepsia, né? Mas não do jeito que ele foi aprendido a usar. Então, essas crises todas,
elas vêm nos dizer, né, que é uma oportunidade de mudança. E foi uma mudança boa que nos trouxe, voltando à questão da Covid, porque ela trouxe uma vacina aí valiosa, né, que nós não tínhamos. Você vê quantas coisas favorece no momento de crise, no momento de dor, no momento, né, foi desenvolvida a vacina pelos estudiosos que se debruçaram, né, para trazer para nós essa vacina que hoje a gente está com uma certa tranquilidade, né? Imagina se não tivesse chegado para nós, né? Teria sido muito pior. Então, gera essa solução de problemas, ela gera essas circunstâncias que vem modificar e trazer condições para nós continuarmos a nossa caminhada. Então, nós colocamos aqui, né? É importante compreender o que significa uma crise, por quê? Para nós termos um novo olhar. Não, a crise, ela é uma coisa que nós, às vezes, queremos nos livrar, claro, porque nos traz desconforto, nos traz insegurança, nos traz medo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber conhecer essa crise para a gente poder enfrentar, né? Então, é como nós estivéssemos assim num mar, né, no navio, né? Igual esse carinha aí, no navio onde foi avisado para nós, olha, vem aí uma onda muito alta, então vamos nos preparar. E aí aquela turbulência passa e nós conseguimos enfrentar aquela situação sem muito sofrimento. Por quê? Porque a gente teve um olhar antecipado, nós conseguimos vislumbrar aquilo, né? Então, isso é muito importante a gente saber, né? Termos condições de analisar, como agora, por exemplo, a gente está diante de uma crise climática que a gente sabe, né? Que vem situações aí talvez difíceis para nós. A água, por exemplo, que está com risco de ser, né? Ficar escassa cada dia mais. São atenções, são recadinhos que chegam para nós e nos faz ter mais cuidado, mais responsabilidade, porque nós somos responsáveis, né? Pelas nossas atitudes, gerando consequências, que a gente sabe que tudo gera consequências mais graves para nós mesmos, né? Para nós mesmos amanhã. Então, diante das crises que nós dissemos que é oportunidade, a gente pensa o seguinte: Deus a tudo permite, e tudo que Deus permite tem um objetivo. Se a gente observar, tudo, mesmo as coisas que aos nossos olhos são negativas, são ruins, são desagradáveis, tem um objetivo. A gente vê, por exemplo, a questão da dor, da enfermidade, né? Ela tem um objetivo, por mais doloroso que seja, mas traz lições, traz oportunidades ali, e é isso que Emmanuel nos leva a refletir, dizendo para nós que a crise ela traz a afirmação, né, do futuro. Sem a crise, nós não conseguimos mudar. E aí, o que a gente faz diante da crise? A gente pensa logo, aquela pergunta, né? O que vai ser agora? Como vai ser agora, né? Mas nós nos lembramos, enquanto estávamos preparando essa conversa, que Emmanuel tem uma mensagem nesse livro mesmo que chama Fortaleza, não sei se vocês conhecem. E ele começa a lição assim: quereis fortaleza? É uma pergunta, né? Não vos esquivais da tempestade. E essa tempestade é justamente essas crises, né? Essas mudanças, às vezes bruscas, que vêm para nós. Mas se nós queremos ficar forte, se nós queremos ficar resistentes, nós precisamos de passar por essas tempestades. Hoje eu estava vendo lá alguma coisa no computador e apareceu um filmezinho muito bonitinho, não é infantil, não, um filme de motivação muito legal. O canal chama Motivação Diariamente, alguma coisa assim.
Então, todo dia eles mandam, né? Mas era justamente sobre a questão da tempestade. Então, o garotinho perguntando ao avô como poderia ter sucesso na vida, né? E aí ele mostra duas plantas, mostra para o garotinho, duas plantas, duas mudas. Ele coloca uma dentro de casa e a outra lá fora no quintal. E passados os anos, esse menino fica adolescente, ele viaja, vai estudar, e ele retorna, e ele vai ver a planta, né, com o avô. A que estava dentro de casa está bonita, está grande, mas quando ele chega lá fora, que ele olha aquela árvore, a árvore está imensa, com os galhos, as raízes poderosas, né? Ela super resistente, né? E aí o avô pergunta qual delas você acha que se deu melhor, né? E aí ele fala isso justamente para ver essa interação, né? Por quê? Porque aquela árvore que ficou ali exposta às intempéries, né? Exposta à chuva, tudo aquilo estava no tempo, né? Ela se desenvolveu muito mais e, diante daquela situação, ela ficou forte, enquanto que a outra estava bonita, mas ela estava frágil. Então, isso mostra para nós que, se nós ficarmos na zona de conforto, nós não vamos desenvolver os nossos ramos devidamente. Então, nós precisamos dessa luta, às vezes, da dificuldade, né? Para nós ficarmos experientes, ficarmos fortes. Então, é isso que Emmanuel fala nessa mensagem, né? E vem ser pertinente a que nós estamos conversando, né? E aí, a gente, revendo as questões das grandes crises que houve, a gente sabe que houve, por exemplo, a guerra. A gente falou do Covid, que foi mais ou menos uma guerra, né? Guerra sem armas, mas teve a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, que os estudiosos têm muitos relatos, e foi trazido para nós muitas questões que hoje nós estamos aproveitando, né? Por exemplo, é dito por alguns autores que a área da psicologia ela cresceu assim de uma maneira mais abrangente do que todas as ciências cresceram, né, devido à dificuldade, à necessidade, mas a psicologia ela passou a entender questões que até então não via-se necessidade para aquilo, para desenvolver esses estudos. Por exemplo, hoje nós temos os estudos sobre o luto, que é muito benéfico para nós no atendimento fraterno, os próprios psicólogos para trabalhar o luto, fazer a criança entender a questão da morte, os próprios adultos serem passarem por aquela turbulência, aquele período de luto, que é um período que a gente deve respeitar, mas isso tudo foi desenvolvido durante a guerra, né? Para o quê? Para enfrentar a morte, para entender a questão da morte. O estresse, né, pós-traumático dos próprios, as pessoas que participaram da guerra, né, trazendo aquelas sequelas, né? Tudo isso, os parentes, os familiares, né? Porque essas crises drásticas traz uma certa dificuldade, né, para aqueles que vivenciam. E o sentido da vida. Passou-se aí a dar maior significância a esse sentido da vida. Isso é muito interessante. Então, são circunstâncias que nós vamos entendendo que tudo isso vai sendo apresentado, vai sendo desenvolvido de acordo com as necessidades que vão surgindo de nós próprios, né? Você vê que, como falamos do Covid, que houve a questão da vacina, na guerra houve essa questão de sentimento, né? De humanidade, de humanizar essa parte para passar a ajudar essas pessoas com esses que ficaram traumatizadas, que traziam as suas dores, que foi uma dor que abalou o mundo, né? Então, isso são questões que a gente tem que
até agradecer a Deus, né, por chegar até nós essas situações. A Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem, né, que vem falando dessa coisa que eu gosto muito dessa expressão, que é a resignação dinâmica. E quando a gente fala que diante de uma crise, diante de uma circunstância, nós temos que ser resignados, a gente fica pensando assim, mas resignados, né? Como é que eu vou ficar resignado numa situação dessa? Então, ela fala de uma resignação dinâmica. E nessa mensagem, ela vem dizendo tudo esse, dando para nós todo esse suporte diante dessa necessidade nossa de lutarmos, de reagirmos, de, no bom português, dar a volta por cima, né, diante daquele problema. Então, ela diz: resigna-te por hoje. Né? Às vezes a gente usa essa expressão, estou vivendo um dia de cada vez. Quando a situação está muito drástica, a gente passa a entender assim, né? E a gente vê isso, porque não adianta você viver lá na frente ou sofrer por antecipação. Então, a gente passa a viver hoje, resignar hoje a situação, recordando que amanhã tudo modificará. Né? A noite passa, amanhã chega, todos os dias. Né? Então, ela diz, diante dos infortúnios que desestabiliza a tua vida, sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões, perseguições. Aí ela fala em inúmeras situações, né? A resignação dinâmica é o caminho que te levará à construção de bênçãos, de amor, de paz e amor. Então, essa reconstrução, essa resignação dinâmica, ela faz com que a gente tenha uma atitude serena diante das circunstâncias, e passamos a não nos desesperarmos. A gente sabe que aquilo vai passar, mas a gente continua a nossa vida, como Jesus falou lá, né? Ele sabia que veio para aquilo. Então, essas crises que nós vivenciamos, elas podem trazer, sim, situações novas para nós e até transformadoras, nos dando essa oportunidade de nós estarmos revendo essas questões tão importantes e buscando entender, porque quando nós não podemos mudar a situação, nós temos que entender aquilo e procurar viver, né, naquela situação conforme ela se apresenta. Por outro lado, todos nós temos a capacidade nós trazemos isso em nós, essa capacidade de nós mudarmos, de nós refazermos, de nós reestruturarmos. Isso é do ser humano. O Papai do Céu nos dotou dessa condição. E é por isso que nas grandes catástrofes a gente vê as pessoas recomeçando, às vezes, do zero. E a gente vê aí algumas coisas que a gente fica pensando, se eu tivesse nessa situação, como eu faria? Né? A questão de Petrópolis, né? As questões... A gente nem fala na guerra, né? Porque a guerra já é mais grave ainda. Mas como que a gente faria? Né? Então, essa capacidade de se autorregular, de conseguir enfrentar as situações, né? E a gente pensa assim, como é que a pessoa consegue, né? Do nada, às vezes aquela família que perde tudo, vê a sua casa no chão, igual o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Todas essas pessoas que vê a casa só com o telhadinho lá em cima, ou então desaparece, e muitos aguardando que a água desça para poder ver se alguma coisa pode ser salva. Então, quando a gente está fora da situação, a gente fica pensando, né? Como é que pode as pessoas se reestruturar? Por isso que Papai do Céu dá isso para nós, isso é comprovado por estudos. Vocês conhecem o Viktor Frankl, né? Que é um estudioso, um neuropsiquiatra austríaco. Ele foi fundador de uma terapia, né? Logoterapia. Foi ele que descobriu
essa coisa do significado da vida, do sentido da vida, de trazer de volta as pessoas, porque ele vivenciou a guerra, né? A guerra dos nazistas, né? Então, ele traz todos esses conceitos e ele aplicou isso nas terapias dele, trazendo condições da pessoa enxergar, fazer com que a pessoa enxergue o sentido da vida quando tudo está um caos. Então, ele diz o seguinte: uma das principais características da experiência humana está na capacidade de elevar acima de suas condições, de crescer, né, para além delas. Então, é essa coisa que a gente tem, né, de tirar de dentro de nós essa força, essa coragem e seguirmos adiante. Então, ele diz que o ser humano é capaz de mudar o mundo, né, se quiser, para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Então, é essa força que nós temos dentro de nós, que nós, às vezes, desconhecemos, né? E que a ciência chama, a física, por exemplo, chama de resiliência, né? Um termo que hoje é bem conhecido nosso, que é a capacidade que os metais, né, os elementos químicos têm de retomar a sua forma original. E para nós hoje o que interessa é que, nesse sentido figurado, é a capacidade que a pessoa tem de se refazer, é a resiliência, né? De se adaptar àquela situação drástica, terrível, ou seja, o poder de recuperação. Então, isso está em nós, né? E a gente sabe que isso está nas nossas capacidades, né? Isso é dito lá pelos próprios, a gente vai ver no Evangelho, que onde nós detemos essas bases fisiológicas de resistência, nós somos capazes disso, está na nossa estrutura e também na nossa estrutura espiritual, né? Cada vez que nós desenvolvemos mais o nosso senso moral, por que não? Também o nosso entendimento, a questão do que nós estudamos, nós temos essa capacidade de desenvolver em nós. Então, cada indivíduo ele enfrenta as suas aflições da maneira que ele tem a sua resistência, né? Da maneira que ele pode, cada um é de um jeito. Por que que um sai de uma situação e alguns não saem, né? Se entregam à depressão, se entregam até mesmo partindo para o pior, né? Tirar a própria vida e tudo mais. Então, esses valores independem da crença, independe de ser de uma religião, A ou B, né? De acordo com esse amadurecimento psicológico do espírito, que cada espírito tem uma bagagem. Nós não sabemos qual a bagagem que nós trazemos, né? E nessas horas de luta, nessas horas de crescimento, nessas horas onde nós temos que mostrar a que viemos, nós ali também nós retiramos de dentro de nós, do nosso inconsciente, valores que estão ali, que servem de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso amadurecimento psicológico, de acordo com as nossas buscas, nossos pedidos, né? E aí entra a questão da oração, né? Porque tudo que nós recebemos do alto vem dessa parte espiritual do nosso inconsciente, que é a parte mais superior que nós temos, né? Que é onde nós recebemos as nossas intuições e que servem para nós nos fortalecermos, sim. Está lá na casa mental, né? Do André Luiz, os 3 andares. Nós temos o inconsciente, que é o nosso porão, mas temos também o subconsciente. Então, à medida que o ser cresce, à medida que o ser evolui,
a sua parte moral, a sua parte, né, espiritual, ele tem essa condição. Então, diante das dificuldades e problemas que nós enfrentamos, o próprio organismo se encarrega de estimular a existência, agindo ou reagindo. Isso aí está dentro da ciência, né? A questão da adrenalina que a gente adquire através dos nossos próprios instintos de conservação, nós adquirimos aquela força que nós somos capazes, né, de fazer coisas incríveis. Então, já estamos quase na hora, né? Então, existe essa força imensurável dentro de nós. Isso é dito por alguns autores, o próprio André Luiz, Leon Denis fala isso quando ele estuda sobre a dor, quando ele estuda sobre as nossas potências da alma, né? E é preciso que nós busquemos essa força, porque só nós podemos acionar. Todos nós temos essa força dentro de nós. E não é uma forcinha, são armazéns de força. Mas nós precisamos, né, de acionar. É a questão da fé. Né? Quando a gente estuda a fé divina, a fé humana, nós temos essas potências dentro de nós. E aí, os amigos, quem traz isso é Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12. Ele diz que se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje nós chamamos de prodígios. E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, é essa força que a gente tem dentro de nós, esse poder oculto, que não é milagre, não é prodígio, ele faz parte das nossas estruturas, das nossas bases físicas, fisiológicas e espirituais, e que nós somos detentores. Isso é uma maravilha, né? Então, a fé, por isso que a fé, ela ajuda na hora da crise. Ela nos fortalece na hora da crise. Então, aquele que se debruça a pedir, a crer nessa força, não vai ser ajudado? E foi isso que aconteceu com a mulher hemorroíça. Naquele momento ali, né, ela acionou essa força. E todos nós podemos acionar, basta que nós saibamos que somos detentores dessa força grande dentro de nós, dessa coragem, né, dessa potência que está dentro de nós para nós nos utilizarmos. E a grande alavanca dessa força é a oração, porque aí entra a questão do pensamento, da vontade, que vai sendo veículos, né, de potencializar toda essa força. Quando nós oramos, nós nos sentimos mais fortes, né? Então, diante das crises, nós temos que utilizar dessa força, desse poder maior. E Emmanuel vai terminar justamente essa lição dizendo: quando, pois, te encontrares em luta imensa, não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Né? Ter esperança, essa esperança que Emmanuel fala aqui é do verbo esperançar, do verbo alcançar. Eu espero que eu vou alcançar, né? Eu espero que eu vou conseguir, eu espero que eu vou ultrapassar esse momento de turbulência. E assim nós vamos, né? Caminhando, confiantes, porque sabendo que existe um poder maior que está no meio de tudo isso, nos ajudando, que é a providência divina, né? Dito lá na Gênese. Kardec diz, né? A providência divina que nos dá a sua solicitude a cada um de nós, nos dando aquilo que nós precisamos, aquele elemento que nós precisamos para sair daquela dificuldade. E, às vezes, quando a gente sai, a gente fala assim: eu não acreditava que eu ia conseguir.
né? Não sei, mas uma força maior me envolveu e eu estou aqui, né? Então, que nós possamos utilizar dessa mensagem tão linda que Emmanuel nos traz e colocar, né, na nossa pauta diária a fé, a coragem, a esperança, a oração, sobretudo, para que nós possamos caminhar com segurança. Que Jesus nos abençoe. Estamos todos reconfortados, não é verdade? Ouvindo essas reflexões que a nossa querida amiga Thelma trouxe. É, e aí a gente vai avaliando, né, como é que a doutrina espírita é tão rica que nos dá as respostas corretas e a gente fica entendendo o porquê das coisas, né? À medida que Thelma ia falando, um filme ia passando na nossa mente e a gente ia lembrando das situações de crises que passamos, de como estamos agora, enfim. Muito obrigada, Thelma, pela sua pesquisa. Realmente é, é muito. A doutrina espírita, né, é consoladora, é esclarecedora, não é? Porque a gente passa a entender a razão das coisas e não colocar, como a Thelma disse, como um problema. Na verdade, não é um problema. Essas situações nos fazem fortes e nos trazem, assim, muito mais condições de vivermos com serenidade, porque depois de uma grande crise, a gente acaba adquirindo serenidade, porque já que aquilo aconteceu, por que que eu vou me desesperar? De jeito nenhum. Eu ficarei tranquilo, porque Deus cuida de mim, né? Então, eu me lembrei até de uma música que eu ouvi na evangelização, porque eu também fui para a evangelização, Deus cuida de mim. É, na semana que vem, nós vamos ter o nosso querido companheiro Marcelo Xavier, daqui da Sociedade Espírita Jorge, que vai falar sobre o tema de não colocar a candeia sobre o alqueire. Embaixo do alqueire ou sobre o alqueire? Sob. Então, semana que vem nós temos um outro encontro. Quem desejar assistir novamente esse estudo da Thelma está lá no YouTube. E a gente pode assistir e deve assistir no YouTube. Tá bom? Além dessa reunião, e essa reunião ela é transmitida, nós temos duas reuniões presenciais também, de segunda e de quinta às 17 horas. Nós vamos, então, agora encerrar essa parte para depois passarmos aos passes em água fluidificada. Eu queria pedir a Cátia Peluso para fazer a nossa prece, ok? Vamos orar. Graças a Deus, nós agradecemos esse momento em que estamos mais uma vez, mais uma noite, reunidos em Teu nome, Senhor. Nós só agradecemos a nossa irmã Thelma, que nos trouxe esse tema, que nos esclareceu tantas coisas, nos fez perceber a importância da fé. A fé fortalecida, acreditar em nós, nos amar e confiar no Pai, que nos ama e cuida de nós sempre. Permita, Senhor Jesus, que possamos sair daqui melhores do que chegamos,
pedimos por todos aqueles que por algum motivo não puderam vir, mas que com certeza estão ligados a todos nós, a nossa casa, que nos acolhe sempre. Que em teu nome, em nome de Birajara, de Djalma, a todos os nossos amigos do plano espiritual superior, possamos dar por encerrado e passando para a segunda parte, que é do passe. Graças a Deus que assim seja.